E aí, pessoal, chegamos, estamos aqui em mais um episódio do Choque Cognitivo. Um olá para você aí de casa, do carro, do ônibus, do trabalho. Um olá para você. Eu sou o Ariel Henrique e no programa de hoje eu tenho a honra de dividir aqui esse espaço com a Duda. Oi, Duda. Olá, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde. De onde quer que você esteja, é uma honra estar participando desse episódio. E no episódio de hoje, iremos falar um pouquinho sobre diversas dúvidas a respeito de uma data que é tão importante para nós cristãos, o Natal. De onde surgiram tantas simbologias do Natal. Natal é uma festa pagã? E também vamos tentar entender um pouco sobre essas dúvidas. É isso aí. Bom, e antes de apresentar nosso convidado, eu quero falar com você aí, que já escutou ou assistiu, né, os nossos episódios no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Você tem curtido os nossos vídeos lá? Já deu like nesse aqui? Bom, se você acha que o conteúdo é bom, é relevante e edifica, então, por favor, dê o like aí. Custa nada, não vai cair o dedo. É importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, para que ele apresente para mais pessoas aí esse conteúdo. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha também o episódio que mais tocou você com um amigo seu. E, bom, manda sua sugestão para a gente, pode mandar crítica também, a crítica é muito bem-vinda, que nos edifica e faz com que a gente apresente melhores programas e melhore o conteúdo para vocês. E para dar continuidade hoje na discussão com esse tema, a gente tem uma pessoa aqui que, para quem assistiu os últimos episódios, já conhece. É o pastor Paulo Sérgio Batista. Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, que fica localizado em São Domingos. E ele também, vou pegar minha colinha aqui, porque ele é formado em muitas coisas, tem conhecimento de muitas coisas. Ele é graduado em Teologia e em História, mestre em História da Ciência, professor do Seminário Batista Logos SP, ex-diretor do curso presencial da Teologia do ICP e consultor teológico do programa Crescendo na Fé da Rádio Musical. E além dessa vasta bagagem, o pastor Paulo também é um autor de diversos livros. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo novamente, é uma honra te ter aqui. Obrigado, Duda. Obrigado, Ariel. Obrigado pelo convite. Sempre bom a gente compartilhar conhecimento, informação, né? Mas eu senti que esse convite teve um bullying aí, né? Que olharam assim, não, vamos convidar um cara que parece o Papai Noel. Aí lembraram de mim, né? Olha, muito bom. Entendeu? Eu saquei isso aí, viu? Senti isso aí, tô sentindo com vocês. Ainda bem que o senhor não veio de vermelho hoje. Não, nunca uso vermelho. Mas é um prazerzão estar aqui com vocês. Eu acho que são questões que são recorrentes, né? Todo período aí de Natal, chegando perto do fim do ano, o pessoal tem várias questões, algumas discussões que a gente não traz durante o restante do ano todo. Em outubro para novembro começa a se discutir muito sobre Natal e tudo, e aquelas perguntas, e eu acredito que o programa vai ser um programa que vai edificar vidas. Amém. Bom, pastor, chegando no final do ano, essa data de comemoração do Natal, e sempre surge algumas pessoas dizendo que o cristianismo comemora uma festa pagã, né, comparando o Natal com uma festa pagã. Como que se chegou a esse argumento? E existe alguma fundamentação nisso? É assim, eu tenho sempre feito a seguinte pergunta. O que é ser pagão? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é ser pagão? Por exemplo, a divisão da semana em 7 dias não é uma criação judaica. Não é a criação dos hebreus. Quando os hebreus surgiram, quando os hebreus saíram do Egito, antes do Moisés escrever o Gênesis, quem já tinha dividido a semana em 7 dias, né, período de 7 dias, tinham sido os babilônicos, né, que nós diríamos um povo pagão. Eles não eram um povo cristão, eles não eram um povo que seguia Yahvé, enfim. Tá? Então, eles dividiram a semana em 7 dias. A mesma palavra, né, shamash, a mesma palavra em hebraico que se usa por sol, veio da língua babilônica. A palavra também que se usa para lua também veio da língua babilônica.
A nossa palavra bíblica, que aparece muito no Antigo Testamento, a palavra Elohim, que é o plural, né, de El, Elohim é o plural de El, e El é o nome de uma divindade cananeia. Era o nome de um deus cananeu, né? Que era o pai de Baal, do deus Baal, o deus El. Então, assim, quando a gente fala do que é pagão, tem origem pagã, então joga fora. Tem origem pagã, então não pode ser usada, né? E por que existem, alguém pode dizer, mas por que tantas origens pagãs no Antigo Testamento, né? Então, nós estamos só pensando um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento dessas culturas. Sim. Então, essas culturas têm uma língua, nenhuma língua é língua sacra. O pessoal pensa que no céu os anjos conversam em hebraico com Deus, né? Isso é uma bobagem. O hebraico surgiu aqui nesse mundo, é uma língua como qualquer outra, e que tornou-se relevante por causa do livro sagrado. Né? Então, o livro sagrado mais conhecido no mundo é a Bíblia. Sim. Então, como a maior parte do texto sagrado foi escrito em hebraico, então a língua se tornou relevante. Mas se nós formos olhar essa questão da origem, então vem cá, se tem uma origem em algum grupo que não segue a Deus, então logicamente é pagão, sendo pagão é de origem pagã, então nós teríamos que anular a Bíblia, nós teríamos, né, a Bíblia tem várias palavras cuja origem não é dela mesma, ela aprendeu em outras culturas, como a gente na nossa língua. Né? Verdade. A gente usa palavras do inglês, né? E aí, você vai me dar aquele feedback e tal? E aí? Sim. Então a gente usa um monte de palavras que não são palavras do nosso idioma. Isso é algo cultural, isso é normal, isso não tem nenhum problema. A grande questão qual é? É quando nós pegamos coisas de outras religiões e fazemos sincretismo, ou seja, misturamos as crenças, estabelecemos adoração dentro dos padrões daquela cultura anterior. E como o cristianismo ele não se vê, né, como ele não se vê como uma religião apenas, mas como a religião revelada por Deus, né? Começa com o judaísmo e vai dando continuidade até chegar na revelação do cristianismo. Então nós temos que entender isso. Primeiro, definir o que é pagão. Porque se nós pegarmos e falarmos assim, tem elementos da cultura pagã em algumas festas, tal, que os cristãos usam e tudo, então, lógico, então não pode. Eu tenho elementos pagãos dentro da Bíblia. A gente vai jogar fora a Bíblia? Não. Então eu tenho que analisar todas essas questões. Por quê? Porque muitas vezes esses elementos são elementos culturais, né? Elementos naturais daquela cultura, e que o cristianismo vai chegando, no caso, né, do Natal, que sempre é acusado, né, o cristianismo vai chegando e vai criando suas adaptações. Durante muito tempo não houve essa preocupação dos cristãos em marcar ou de se preocupar em comemorar datas. Mas quando isso ocorre, como isso ocorre? Eu acho que essa é a pergunta. Por que houve essa adaptação? Eu já tive o privilégio de conhecer igrejas em outros lugares do mundo, e se você for para a Ásia, se você for, sei lá, para a África mesmo, né? O Egito, e você vê os cristãos egípcios, a igreja copta, que tem 2000 anos, né? O pessoal fica aí na escola pensando que foi a colonização portuguesa, católica, que evangelizou, que acabou com a religião na África. Bobagem. O professor que ensina isso é um analfabeto, tá? Porque o cristianismo tem 2000 anos na África. 2000 anos aí. Só estudarem sobre a igreja copta. Então, a colonização trouxe, mas foi um outro episódio da história e trouxe catolicismo. Mas já havia uma igreja lá, né, made in África, muito forte, há 2000 anos, e que tem uma tradição muito forte com o apóstolo Marcos, ou São Marcos. Então, assim, eu digo sempre que a gente tem que olhar, primeiro, se há um sincretismo, adultera-se alguma coisa, né? Porque a própria discussão de comemorar o suposto nascimento de Jesus, né, no dia 25 de dezembro, tem uma história longa, cheia de aceitações e não aceitações por comunidades do mundo todo.
porque o cristianismo sempre foi muito diverso. Essa ideia de que o cristianismo era uno, no sentido de que todo mundo sentava na mesa e que tinha as mesmas crenças, a mesma liturgia, isso nunca existiu. Né? Isso é uma visão até que a gente tem muito enviesada por causa do catolicismo. Né? Como nossas igrejas vieram do movimento protestante, de forma direta ou indireta, então a gente tende a pensar o quê? Ah, não, o cristianismo era todo católico romano, aí lá em 1054 a Igreja do Oriente separou, né, da Igreja Católica Romana, e depois, a partir de 1517, com a Reforma Protestante, pronto, desandou com o protestantismo. Então a gente vê o catolicismo como esse tronco principal do qual galhos vão saindo. Uhum. E essa não é bem a realidade. Entendeu? Então a gente tem que pensar o que é a origem pagã. Se eu pego algo, né, se uma cultura criou alguma coisa lá, eu não posso mais usar aquilo porque é a origem pagã. Se eles usavam aquilo para adorar uma divindade, mas eu não uso mais isso para adorar uma divindade, não é? Sim. Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer. Não, olha, lá é pagão porque lá naquela cultura pagã existia esse elemento aqui e está se usando aqui. Isso não é suficiente. O único traço que veio, assim, imagino, né? Pode me corrigir. Acho que o único traço que veio da cultura pagã pro Natal é a época onde é comemorado, né? Porque pelo que eu pesquisei, que eu estudei, existia ali uma comemoração pagã na época de final de ano ali, que, né, para eles era o início do inverno. Do solstício. Do solstício, isso. E aí, enfim, era o festival de Saturnália, né, que era pro deus Saturno, né, que para Roma, né, Saturno era o Sol. E aí era na mesma época, mas a única coisa que veio, né, a festa de Natal, como a gente conhece, o que a gente comemora, não tem nenhum outro traço característico da festa pagã. Pois é, isso é interessante. Por quê? Porque quando você pega a história, né, você imagina, os cristãos estavam perseguidos. A perseguição aos cristãos ela parou só com um imperador chamado Constantino. Né? Constantino foi... eu hoje, pesquisando mais sobre esse assunto, creio na conversão do Constantino. Né? Constantino, para mim, ele de fato se converteu. Só que assim, tem muita gente que diz assim, mas ele continuou sendo o líder da religião pagã de Roma, né? Você tem que entender que ele era imperador, que ele era uma religião naquela época, é diferente de religião hoje. Religião naquela época é uma questão estatal. Sim. Você está entendendo? Se você diz assim, não, eu não vou mais me importar com a religião, você não pode ser um imperador. É uma questão de Estado a religião. Tanto que criaram o Vaticano, né? Como um braço estatal. Com né? o tempo se politizou a coisa e tal. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, por exemplo, em várias culturas, principalmente nas culturas do hemisfério norte, né? Que tem aquele fenômeno de dias mais longos, né? A gente tem aqui também, mas não é tão... Né? Quem está mais para outra região, então não é tão percebido. Mas tem esse período que o dia é mais longo, então aquilo era visto por eles como o sol venceu. Né? O sol é o dia mais importante do ano, que deve ser comemorado aquela divindade, porque, olha, ele agora está mais longo o dia, fez o dia mais longo. E aí nós temos que entender que todas aquelas religiões são religiões que acreditam, né? O mundo a gente chama na historiografia de mundo vitalista. Tudo que as pessoas olhavam, por exemplo, naquela época eles nunca pensavam em fenômenos da natureza, leis da natureza. Eles sabiam que existiam regularidades da natureza, qualquer pessoa observando chuva, calor, tudo isso. Então é óbvio que eles percebem isso. Mas o mundo vitalista ele é um mundo muito diferente do nosso, que é o mundo mecanicista, que se tornou o mundo mecanicista. O mundo vitalista é aquele mundo que tudo que ocorre porque Deus ou os deuses fizeram. Então, por exemplo, se choveu é porque Baal
se eu estou em Canaã e eu não sou hebreu, então é porque Baal propiciou aquela chuva. Ah, mas não, a chuva tem lá, não é? Condensação da nuvem, então não se entende isso, não se tem essa percepção, né? Que a chuva é um fenômeno natural, porque é um mundo vitalício, é um mundo orgânico. É como se eu e o mundo estivéssemos numa simbiose, é como se a gente fizesse parte de um todo. E é esse tipo de mundo. Num mundo desse, aquilo que a gente chama de paganismo é muito mais fácil de aflorar. É porque hoje a gente vive num mundo, religião separada do Estado. Hoje a gente vive num mundo que a gente conhece as leis da natureza, não chove, você pode dizer, graças a Deus caiu essa chuva e tal. Você pode. Mas você sabe que Deus deixou leis, não é? Que o cair da chuva não é um milagre. Não é uma intervenção direta de Deus. Ele deixou um sistema funcionando. Sim. A gente não encara mais dessa forma. Então é um mundo diferente. Agora, eles enxergavam dessa forma. Os cristãos tiveram um tempo muito longo para aceitar isso, né? Não foi fácil. Você pegava lá o Tertuliano, foi o Tertuliano de Cartago, né? O maior teólogo do Ocidente, né? O pessoal só lembra de Agostinho de Hipona, né? Mas porque o Tertuliano depois seguiu uma seita e aí o pessoal queimou o Tertuliano, né? Seguiu o montanismo, abandonou e seguiu essa seita e tal. Aí o pessoal não gosta muito de falar do Tertuliano, mas o Tertuliano foi o maior teólogo do Ocidente na época dele e reverberou muitos séculos depois. E ele não aceitava essas datas, né? Então tiveram algumas pessoas líderes da igreja que achavam que a comemoração ou a celebração do Natal ou do nascimento de Cristo não precisava isso não precisava ser estabelecido, né? Isso não precisava ser feito, não havia uma importância nisso, porque sempre os cristãos não se preocuparam com o nascimento dele, nem os evangelhos. O evangelho que você tem assim, que mais aproxima da coisa, é ali o Evangelho de Lucas, né? Que vai falar do caso lá do pai de João Batista, né? Sim. E da gravidez da Isabel. Sim, conta toda a história. Tá certo? Não? Todo esse processo, né, de contar ali como surgiu, como aconteceu, que o anjo aparece, dá dicas ali bem interessantes, né? O calendário judaico começa ali entre o mês de março e abril do nosso, é um calendário lunar, tá certo? Então, o calendário da Bíblia é um calendário lunar, não é um calendário solar como o nosso. Tem 354 dias, não 365. Então tem algumas coisas que tem que fazer ajustes para esse calendário. Entendeu? Então a gente, quando está pensando nesse calendário, a gente não é o nosso. Nosso calendário ele tem forte. E aí eu lembrei, mencionando o calendário, eu me lembrei. Então nós vamos ter que mudar os meses do ano, né? O cristão não pode mais falar de janeiro, porque janeiro é em homenagem ao deus Janus, né? Que é o deus que celebrava o presente e o futuro na porta da cidade, né? Então, inclusive, a figura de Janus, se você fizer uma pesquisa, ele tem duas faces voltadas contrárias. Assim. Nossa, interessante. Então, janeiro, né, é em homenagem a Janus. Né? Julho, ao imperador Júlio César. Então, nós temos várias datas que são... E lembrar que o imperador era cultuado. Como é que nós vamos fazer? Eu sou cristão agora, e eu vou criar um outro calendário para nós. Então, a gente tem que perceber tudo isso. Então, no calendário judaico, nós temos algumas referências ali, acho que é lá em 1 Crônicas 24, acho que é 24:10, que fala do turno de Abias. Né? Quem organizou toda a questão dos turnos sacerdotais, então tinham sacerdotes, e aí tinha que se regulamentar, porque isso não foi regulamentado por Moisés. Quem organiza a questão sacerdotal já é no período do templo, e é Davi. Então, Davi é que organiza a questão sacerdotal. E aí ele divide os sacerdócios por turnos. E tinha lá o turno de Abias, né? lá em 1 Crônicas. E o turno de Abias, então a gente sabe mais ou menos em que data esse turno rolava. Né? Que era junho e julho. O ano deles começa, o que seria equivalente ao nosso mês, né? O mês de Abíbio, que seria correspondente ao nosso mês, entre março e abril.
Interessante. Entendeu? Então a gente, junho, julho. Aí a gente tem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque se o pai do João Batista. Tá ruim. Para variar, né, Duda? Você está me acostumado a me ouvir pregar na igreja. Sim. Você já não reclama mais. Então, você vai lá e dá uma olhada nesse calendário, nessa referência bíblica. Então, o que é que nós temos? Nós temos mais ou menos o mês de junho e julho, que era um mês entre junho e julho, que o pessoal do turno de Abias realizava o serviço sacerdotal. E é o que nós vemos lá em Lucas, no primeiro capítulo. E aí nós temos, então, 6 meses depois, então, julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Porque com 6 meses, a Isabel visita Maria. Sim. E depois, Maria engravida. Então tem mais 9 meses. Então eu tenho 15 meses a ser contados. Que vai cair ali entre setembro e outubro do outro ano. Gente. Ou seja, Jesus ele nasce naquele período. Então, esse é o período. Sim, sim. Então, nós temos indicação pela descrição bíblica, porque nós sabemos o turno do Abias, porque está lá em Crônicas 24, 1 Crônicas 24, 10, se não me engano. Então, nós sabemos o turno de Abias, sabemos que o pai de João Batista era desse turno, sabemos que a esposa dele engravidou e a partir dali, daquela mensagem que foi trazida para ele, enquanto realizava o serviço sacerdotal, e com 6 meses de gravidez ela visitou Maria, que depois ficou grávida e com 9 meses, possivelmente com 9 meses, pariu o Cristo. Então a gente tem como contar isso. Sim. Pastor, uma dúvida. Contando isso, assim, de acordo com o calendário deles, por que a gente comemora o dia 25 de dezembro, o aniversário do nascimento de Jesus, né? Existe alguma estimativa? A estimativa é justamente essa, né? Lá para outubro, mais ou menos, um pouquinho antes, talvez. Ou talvez, esse foi em setembro, né? Mas por que seria dezembro? Então, é assim, aí isso entra nem todos os cristãos do mundo todo celebram no dia 25. Tem gente que celebra. Eu achava que era mundial. Não é mundial. Mas assim, aí mais uma vez, como nós estamos desse lado do mundo, influenciado pelo catolicismo, então a gente passa a entender que o cristianismo gira todo nesse eixo. E não. Então tem outras datas, outras datas de celebração. Mas assim, tem outra data em janeiro, né? E, então não é uma data assim, comemora sempre o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Mas teve a influência dentro dessa sociedade, né, desses cultos, a data, teve essa influência, que acabou se adotou. Até por quê? Porque muita gente começou a se converter e toda aproximação, né, com um grupo que pensa diferente, tem uma cultura diferente, você vai ter que fazer aquilo que a gente chama de ponto de contato, uma adaptação, né, de algumas coisas que ele tem. Então, algumas práticas que eles possuíam lá, já na Idade Média, né, o Natal, como a gente vê, já é um fruto da Idade Média, e não como a gente vê hoje. Porque a árvore de Natal é uma outra coisa. A árvore de Natal já é no século XVI. É bem mais pra cá, né? Eu acho que o Natal, a igreja colocou o Natal, né? Eu acho que no século IV, né? Entre o IV e o V século já tem alguma manifestação sobre isso, né? Sendo que a figura que vai figurar depois como Papai Noel, São Nicolau, né? Ele vai aparecer na história, por exemplo, ele está no Concílio de Nicéia. Tem aquela história, né, de que ele deu um tapa no Ário, né, que o Ário foi o grande herege, trouxe o arianismo, né, e tudo aquela coisa. O Ário entrou na história cristã como o grande herege que disse que Jesus tinha sido... Aquela teologia parecida, aquela cristologia muito parecida com a das TJs.
Ah, sim. É chamado de arianismo. E aí teria ocorrido isso. Algumas pessoas dizem que isso é lenda urbana, né? Porque ele não tinha a possibilidade de ter participado direto do concílio, enfim. Mas ficou essa lenda. E aí criou-se toda essa construção. Então, todos esses elementos do Natal, como a gente vê hoje, árvore de Natal, né? Ah, não, o hábito de Odin, né? São Bonifácio cortou a árvore lá e tudo, né? Entre os nórdicos, e aí estabeleceu ali. Pessoal, tem várias histórias contadas. Não se sabe ao certo o que Não. originou, né? Não, o que a gente pode pegar, por exemplo, parece que a árvore de Natal foi criada mesmo na Alemanha. A forte indicação é que era na Alemanha. E dentro do meio protestante. Até porque os católicos, eles não usavam árvore de Natal. Eles geralmente celebravam com presépio. Sim. Entendeu? Uhum. Geralmente a Igreja Católica, sempre nessa época do ano, eles realmente montam um presépio bem bonito, assim, representando o nascimento de Jesus, os reis magos e tudo mais. Então, sei lá, 5 séculos atrás, a tendência, o pessoal usava mais esses elementos, que eram os elementos que eles estavam ali acostumados, né? E aí eles construíram, até porque a Igreja Católica na Idade Média, ela fazia muitas apresentações, né? Eram teatros nas ruas, né? Sim. Então elas tinham todas essas celebrações e tinham essa parte toda teatral que contava uma história bíblica e tudo, né? A palavra em alemão para árvore de Natal é a mesma palavra para a árvore lá do Éden, né? Sério? É a mesma palavra. Então, a árvore do bem e do mal? Conhecimento do bem e do mal? sim. É? Nossa, Então é como se fosse como se fosse uma restauração, né? É como se fosse uma restauração, é como se fosse algo que ele pegasse e mostrasse de outra forma, né? Então, interessante. Eu acho que a coisa é muito bem mais complexa do que às vezes só a nossa filosofia, né? Sim. De dizer só assim, e tal, esse pessoal criou isso aqui e tudo, né? Pastor, muita gente acha que o costume da troca de presente é devido a gente estar numa época de muito consumismo, capitalismo também. Mas fora isso, o senhor acha que é devido a alguma tradição que vem por trás ou realmente porque a gente gosta de trocar presente? Porque, como o senhor falou, a árvore de Natal surgiu em um tempo mais recente agora. Os presentes já eram trocados antes ou, surgiu agora recentemente também? Essa questão de presentes é interessante, por quê? Porque tem lá a história do Nicolau, né? São Nicolau, e que ele vai... As histórias são assim muito... Tem várias histórias, mas o fundamento parece que é o mesmo, entendeu? Então, uma pessoa muito rica, que vende todos os seus bens ao se tornar cristão e decide viver uma vida piedosa e doa os seus bens para os mais pobres, mais necessitados. Ou tem uma história de um homem que estava prestes a morrer e estava preocupado porque não tinha dote para pagar o dote para o casamento das filhas, então elas iam ficar solteiras. E isso ia ser muito ruim para elas e tal. E aí ele teria, à noite, da casa desse homem, levado dinheiro, né, em dotes e deixado do lado ali como se fosse um presente para elas. Então criou-se toda essa construção, né, da ideia dos presentes, do Natal ser aquela coisa de trazer presentes, Por quê? Porque à medida que foi se desenvolvendo e foram mais de 1000 anos, né, para se construir toda essa ideia do Papai Noel e essa relação, que isso foi dando à medida que isso ia se desenvolvendo, foram se criando todos esses detalhes, né? A cor vermelha. Sim. Né? Foram cartunistas do século XIX nos Estados Unidos, nova-iorquinos. Né? Uma coisa que eu ouvia bastante quando eu era pequena é que os presentes eram relacionados aos magos, os reis terem levados a Jesus. Né? Por exemplo, ele recebeu o presente, então, como é a data do nascimento dele, a gente trocaria presente em forma desse símbolo. Também eu acho que foi algo que foi criando no decorrer do tempo. Exato. Para nós isso acabou
indo dessa forma, né? Então isso acabou dessa forma, entendeu? Sim. Por quê? Porque as pessoas olhavam e acabaram fazendo essa ligação. Não, os reis magos trouxeram, né? O que foi trazido ali tinha a ver, é interpretado pelo menos, né, na maioria dos casos, como presentes relacionados à natureza do menino, né? Ou incenso e mirra, né? Dos magos, né? Exatamente. Então tem relação, né, com a realeza, com a divindade, né? E com mirra, com sofrimento e tudo. Então as pessoas... Eu não sei se essa interpretação, eu sinceramente não sei se essa interpretação é muito alegórica, mas sempre é uma interpretação que tem sido usada, que isso, a gente precisava fazer um estudo de caso, né? Eles eram persas, os 3 reis magos são persas, né? Então eles seguem uma estrela, então tem um corpo celeste que aparece, né? E que eles olham e vêm atrás, até chegar, localizar e tudo. Então a história, eles são magos, tá? São magos. O texto bíblico é bem claro, eles são magos vindos do Oriente. Então, como o judaísmo passou pela Pérsia, né? Depois da Babilônia foi para a Pérsia, o cativeiro judaico, né? Que é com Ciro que eles vão ter a autorização para retornar. Então, todos esses elementos vão estar ali. Certamente, profetas, escritores bíblicos deixaram alguns elementos a mais de estudo, porque eles eram grandes astrônomos, tanto os babilônios quanto os persas. Então, deixaram alguns elementos ali que nós não tivemos na Bíblia, que os ajudaram porque nós não temos nenhuma profecia no Antigo. Você tem algum texto de profecia do Antigo Testamento que fala de estrela no nascimento de Jesus? Não. Entendeu? Então a história é um tanto estranha ao nosso olhar, né? Mas aqueles homens estão vindo e vêm para adorá-lo. Ou seja, eles são magos piedosos. E aí parece meio contraditório, mas a gente tem que lembrar que toda a ciência da antiguidade, ela é mágica. Né? O termo... Era coisas que eles não conseguiam explicar, então era algo... não tinha, como o senhor disse no início, né? Não era uma mecânica, né? Então, era vital para eles ali. Então, acabava para eles sendo mágica, né? Mas eram estudiosos, era né? magia. Os magos eram estudiosos. Mas né? até, por exemplo, eu não sei, a gente vive muito na cidade, né? Então, às vezes não tem esse contato. Mas, por exemplo, era muito comum em qualquer interior, quer fosse em São Paulo, quer fosse no Nordeste, a figura da rezadeira. A figura daquela mulher que está lá, uma criança adoece, ela sabe qual é o remédio que tem que dar, ela sabe qual é a planta que... Então, essas pessoas, né, que dominavam esse conhecimento da natureza, eram essas pessoas que dominavam o conhecimento da natureza. Por que a astrologia, né, a astronomia e a astrologia eram tudo ligadas, tudo interligadas? Elas são interligadas porque os babilônios tinham uma fascinação para entender o céu, porque eles entendiam que compreender o céu era compreender as causas terrenas. Então eles tinham uma fascinação. Então, no sentido de magos, era nesse sentido. Essas pessoas, elas conheciam a natureza. A ciência que nós temos, a ciência moderna, né? Ela já foi chamada de mágico universal. Mágico universal. Então, os mágicos eram as pessoas que dominavam a natureza porque eles viviam de pesquisar a natureza, remédios. Até hoje a gente usa lá, faz lá o banho-maria, né? A gente pensa, banho-maria, então a gente nem sabe de onde veio o banho-maria. Banho-maria veio da Maria judia, quase 3 séculos antes de Cristo. Então, a alquimia, que sem alquimia não haveria química, né? Então, tudo isso é esse mundo e que a gente tem que olhar. Então, está lá, eles chegam, eles têm um conhecimento a mais sobre algo que foi deixado lá atrás, eles chegam naquele local, localizam a cidade, procuram um menino, né? E entregam os presentes ali. Entendi. Pastor, a gente vai falar um pouquinho agora sobre simbologias, né? Que o senhor já até começou a citar sobre a árvore de Natal, por exemplo.
E, assim, para o mundo, de uma forma geral, tem muita simbologia e muitos personagens também. E o que é mais utilizado em ações de marketing de empresas de diversos setores, né? Sim. Principalmente de uma bebida aí que as pessoas gostam muito. Sim, é verdade. Não pagou cachê, não vou falar nada. Então, é o Papai Noel, né? Então, qual que é a origem do Papai Noel? O senhor já citou a inspiração, né? Que possivelmente foi o São Nicolau. Mas como que se deu isso? Como que chegou esse personagem, né? O Papai Noel? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nisso, né, nós estamos pensando numa figura real, alguém que surgiu, né? São Nicolau é uma figura real, inclusive um santo, dentro da Igreja Católica. Mas, com o tempo, se criam lendas. Por isso que essas histórias, essas construções, elas levam centenas a milhares de anos para tomar aquele formato, né? Às vezes, às vezes a gente pensa, não, alguém foi aqui, criou a figura aqui, criou um culto aqui, estabeleceu. Não, às vezes esse negócio é gradativo. E às vezes tem uma distorção no decorrer do tempo também. Era assim e do nada mudou. E muda. Né? Por isso que é muito complexo, às vezes, você estudar esses temas. Muito, muito, muito complexo. Mas a ideia do Natal ali, do Papai Noel, então ele tem um elemento da lenda do homem rico, que abre mão da riqueza para ajudar os pobres, e aí eu dou minhas coisas, eu presenteio as minhas coisas. Né? Tem a história que eu contei para vocês, a lenda do homem lá, que tem as 3 filhas e tal. Então, assim, tem um conjunto de questões. Mas a primeira vez que nós vamos ver o Papai Noel, já com os contornos que a gente conhece, já é em Nova York, né? Que foi fundada lá por holandeses e que saíram, né, dessa parte do hemisfério, subiram e tudo, e estabeleceram Nova York. E aí, quando eles estabelecem Nova York, eles pegam e criam a figura, né, do Papai Noel como foi até cartunistas que criaram, né, como um lance de marketing, de propaganda, né, de divulgação do Natal e tudo. Então, trazendo todos aqueles elementos que a gente conhece. Sim. A árvore de Natal é bem antiga, né, mais de 500 anos. Tem uma história, reza uma lenda, né? Tem uma lenda também de Lutero sobre a árvore de Natal. Que ele teria andado num bosque, viu lá, né? Esse tipo de planta, né, de árvore, elas são árvores que no inverno rigoroso, elas continuam sempre verdes, né? A gente não entende muito isso, porque inverno aqui não... Sim. Né? Inverno aqui não é rigoroso. Não é rigoroso, igual lá fora. né? Sim. Então, imagina, o sol num período de inverno rigoroso, né? O dia em que o sol está mais forte, ou dura mais, né? As pessoas estão querendo chegar num tempo que não tenha aquele rigor do inverno. Então, um dia que o sol dura mais tempo, né? O solstício solar, né? Solstício de inverno. Então, o cara olha para aquilo, tudo são sinais para a construção dessa simbologia. Mas conta-se a lenda que o Lutero, andando lá, encontrou uma árvore, achou muito bonito, porque ela era muito, muito, muito bonita diante das outras que estavam ao redor, e aí ele teria cortado aquela árvore, levado, né, e montado aquela árvore com velas de luz, tal, tipo, em recordação a Jesus, que no meio do mundo em caos, né, veio até nós. Então tem essas histórias também, porque às vezes o pessoal fala assim, não, é o hábito de Odin, é a árvore pagã, não sei o que, entendeu? Sim. Às vezes não. Às vezes ele pegou lá, né? E se a história do Lutero for verdade? Porque a gente não tem também como comprovar algumas dessas narrativas, Sim. entendeu? Mas se for. Então, como são narrativas plurais, é muito complexo a gente chegar e dizer assim, não, é isso aqui, e por isso é pagão. Ou por isso aqui foi uma introdução de um culto falso, de uma adoração errada. Né? E aí, o que nós vamos ver? Vamos ver depois a Coca-Cola fazendo a grande sacada. Né? Você não queria falar, acabei falando. Usando como marketing explodindo no mundo todo. Na década de 30, ela Sim. ela não cria, porque a gente
né? Pensa muito do lance de que ela criou toda a figura e tal. Não. Ela pega a sacada dos cartunistas lá atrás do século XIX. Nossa, eu achava que a Coca-Cola que criou e trouxe o Papai Noel desse jeito. Não. Ela já pegou a ideia dos cartunistas do século XIX. Caramba. Ele já era vermelho. Então Já era já tinha rechonchudinho, criado vermelho. já cor vermelhinha, gordinho, barbudo, já tinha todas essas caracterizações que nós vemos. Nossa. Mas quem fez a figura conhecida para valer numa jogada de marketing foi a Coca-Cola, na década de 30, no século passado. Aí lançou como marketing tudo, Papai Noel tomando Coca-Cola, aquela coisa toda, e explodiu de venda. Trouxe ele também como um bom velhinho, né? Exato. Trouxe Entendeu? toda outra figura, tanto Todos que esses quando... elementos. Então antes de Nova York ali, né, dos cartunistas, né, utilizarem, né, criarem o personagem Papai Noel, então não tinha essa relação do Natal com São Nicolau, o Papai Noel? Não, já tinha essas lendas, Sei. tá certo? Mas não tinha uma representação Com o Natal. com o Natal, aquela representação, aquele link, entendeu? Sei. E como representação. Então vai sendo construído isso. Eu já ouvi falar que Papai Noel também era chamado antes de Homem do Saco. Não sei se poderia associar também ao São Nicolau, que tem uma lenda, ou ouvindo de pessoas também, que era uma pessoa que era boa de dinheiro, né? E numa época do ano, ela dava presentes para as pessoas, deixava nas portas de casa, e aqueles que forem mal, ela sequestrava e sumia. E tipo, você nunca mais via a pessoa. Onde você né? ouviu essa história? Onde você ouviu isso? Essa lenda eu não ouvi, não. Onde você Então, ouviu isso? Não, tipo, de pessoas conversando assim na roda de amigos, falava, minha mãe também já comentou isso comigo. Isso, eu vou te contar, ó. Se tua mãe te contou isso, sabe o que aconteceu? Ela estava te fazendo medo para você ser uma boa menina. Acho que foi, provavelmente. Mas tinha muita história, né? Mas eu nunca tinha ouvido essa história, não. Interessante. É interessante. Então, É quando, tipo interessante. assim, por isso que eu penso, quando a Coca-Cola jogou mundialmente, ela trouxe muito, muito Papai Noel como um bom velhinho. Sendo que talvez antigamente, em algumas histórias, lendas de alguns bairros ou aldeias, ele era mau. Então as crianças tinham medo do Papai Noel, as crianças mal. E as crianças boas esperavam por ele porque sabiam que ia ganhar presente. Interessante, porque Então- o São Nicolau, ele sempre foi visto como essa pessoa boa Sim. desde muito cedo. Essa lenda. Não, De um homem bom. até uma lenda que eu vi também sobre era de que ele ajudava muitas famílias pobres, que às vezes tinham crianças doentes e tal, e ele deixava, eu não sei como que a lenda chegou a isso, mas que ele deixava essas ajudas, né, às vezes comida, remédios, essas coisas, ao lado das chaminés das casas. E aí por isso que, né, o Papai Noel desce pela chaminé. Sim. Mas aí eu não sei até onde isso é verdade. Pra ele fazer isso, ele tem que entrar dentro da casa, né? A chaminé não vai deixar em cima da Não, chaminé. vamos criar elementos. E é bem estranho também, né? Porque a estranho. gente fica com medo de alguém invadir nossa casa, mas o Papai Noel entrar pela chaminé tá tudo Tudo tranquilo. tranquilo. Vão criar elementos aí, né? Como falei, uma lenda. Essa lenda ela não surge da noite pro dia, ela, né, tem uma figura real que aos poucos vai tomando outro contorno, né? Até Para se adequar dentro de uma festividade popuar. Sim, às vezes Sim. alguém falou que viu tal coisa, então foi Se cria. adentrando nas Exato, lendas e criou exato. Quando você tudo que é vê, hoje. até, assim, era o que eu ia perguntar, né? Porque o Papai Noel, como a gente vê hoje, né? É uma figura fantástica, né? Muito mágica e tal. Então, o que acabou levando a isso foi essas lendas que foram, né? Alguma coisa de verdade tem, não a magia, né? A bondade, possivelmente, ali dele. Sim. Uhum. E aí, com o tempo, né? Foram colocando esses elementos mágicos ali. E bom, Colocaram com até- certeza, assim, ele não tinha intenção de ser essa figura. nem Hoje, imaginava. nem imaginava. Ainda mais com Rene e Trenó. Nem imaginava. Não. Pois é, e que são elementos, porque ele era da Turquia, né? Uhum. Ele era da Turquia. Então, são elementos que você vai ver que são elementos de construções totalmente europeias. Sim. E essa divulgação toda, por exemplo, os Estados Unidos se tornou esse lugar de referência do Natal. Uhum. E a partir dos Estados Unidos se espalhou para vários lugares, Sim. tá? Mas tinha um costume, né, de pessoas, as rainhas que casavam no século XIX, né, elas levavam artigos de Natal e tudo para colocar nas suas casas e tudo.
E aquelas questões dos reinos da Europa, né, que eram bem interessantes. Você era um rei, né, e aí você queria casar o seu filho, você queria casar com alguém da nobreza. Uhum. E se eu caso com minha filha com alguém de outra nação, eu pelo menos asseguro paz entre nós, um conjunto de coisas. Então, os casamentos tinham muito essa questão de um contrato social, um acordo, Uhum. não é? Porque agora nós dois somos a mesma família. Uhum. Agora nós dois somos a mesma Sim. família. E aí, muitas vezes, isso que surgiu, né, ali na Alemanha, né, com o tempo, vão se espalhar para outras nações e esse costume vai ser múltiplo aí, né? Celebrar o Natal com toda essa pompa, essa festividade. Então, assim, o Natal como a gente vê hoje, com todos esses elementos, é uma questão de um tempo, de algumas décadas para cá. Bem recente. Bem recente, não é nenhuma questão milenar ou mais antiga assim. Ou seja, é uma construção que com o passar do ano vai se juntar um monte de coisa no meio do caminho para ser como é, né? Daí faz-se a pergunta, né? O pessoal que celebrava Natal lá atrás, eles tinham o mesmo conceito de Natal que a gente tem hoje? Essa pergunta é quem tem que fazer. Porque se é um fenômeno de longa duração, não é, para estabelecer esse movimento aí, Sim. então você não dá para você dizer que o que eles pensavam lá é o que você pensa aqui. Estava na mesma cabeça. Sim, realmente. Uma coisa na que eu nossa fico, cabeça. que eu presto bastante atenção o senhor falou que o Natal ele se expandiu através dos Estados Unidos. E geralmente a gente vê bastante em filme, em série, onde tem episódios natalinos, que eles têm muita costume de colocar meias na janela, lareira. Qual o significado disso? Porque aqui eu vejo que muitos filmes que eu assisti, como Barbie, quando eu era criança, eu colocava doce e presentes. Mas tinha algum outro significado dessas meias e por que eles fazem? Porque o que você tem que entender é o seguinte: os Estados Unidos influencia, mas os Estados Unidos é uma nação fundada, estabelecida por povos europeus, pelos ingleses, que tiveram uma grande influência dos germânicos. Uhum. Então, esses elementos que já estão ali vêm para os Estados Unidos e tem uma nova adaptação dentro da cultura americana, né, do século XIX/XX. Uhum. E, por exemplo, o que tem a ver duende? É isso que eu ia te perguntar. Não é? Da onde que Piscina do surgiu Papai que duende trabalha com o Papai Noel? Não. Isso aí eu... Aí são os elementos do quê? Esses elementos são elementos europeus, né, de seres elementais, seres que agem na natureza e que vivem nas florestas, esses cultos, né? Sim. E aí vão se agregando. Olha como uma coisa interessante, à medida que o tempo vai passando, vai atraindo um conjunto de outras coisas. Sim, um pouquinho de cada né? lugar. Exato, não dá para você dizer assim, o Natal como nós conhecemos surgiu nos Estados Unidos. Não. O Natal como nós conhecemos surgiu na Turquia. Não. O Natal como nós conhecemos surgiu na Alemanha. Não. É uma montagem histórica. Uma construção histórica gradativa e lenta. Uhum. Então tem a ver com a questão lá de colocar para receber presentes, né? Aí já entra na figura do santo que pega lá, faz sacos de ouro para deixar para cuidar daquela história que eu contei das meninas, né? Cujo pai estava morrendo, Uhum. ou ajudar os mais pobres porque ele era rico. Ou seja, tem toda uma construção que vai aos poucos, gradativamente gerar essa figura, né, que hoje a gente vê assim e acha interessante, né, toda a construção que as cores, né, você não imagina outra cor para mágico, assim, não, e você olha, não imagina outra cor, né? Verdade. As guirlandas também têm algo a ver com isso, porque é muito difícil ver guirlandas aqui no Brasil, né? É sempre mais comum internacionalmente, mas é alguma coisa voltada... A gente tem algumas adaptações, né, hoje em dia no Brasil, assim, tem bastante gente que coloca na porta. É que não é da mesma forma como o americano faz, que o americano tá na porta lá pra fora, né, já na rua. Isso. Bem visível, e tem a guirlanda grande na porta, né? Eu lembro bastante do Ação de Graças, que eles têm um costume também de decorar com guirlanda, com um monte de coisa lá, e aí depois eles colocam outra guirlanda que é a de Natal. Não sei se também tem alguma coisa a ver, ou se é só decoração também. A guirlanda, ela tem... Alguns dizem, né, tem a ver com os cultos pagãos e tal, e de Roma e tal, tem alguns símbolos, tudo.
Mas é uma outra dor de cabeça a gente tentar identificar, porque cada cultura foi acrescentando alguma coisa em cada época, né? Sim. Mas tinha aquela ideia das árvores, acho que é perennifólias, né? Cujas folhas não murcham, não secam no inverno, né? E a guirlanda tinha essa ideia dessa coisa perene, da renovação perene, da continuidade perene, né? São todos elementos europeus, você pode olhar. Todos são elementos europeus, né? O Natal, como nós conhecemos hoje, é uma construção europeia. Sim. Mesmo que tenham tido contornos aqui na América e tudo, na América do Norte e tal, alguma coisinha e tudo. Mas todos esses elementos são assim. Então, a ideia dessa coisa, né, de olhar uma árvore que no rigor do inverno, né, não importa qual fosse, naquele rigor do inverno na Europa, ela não murchava, ela não, né? Então, essa coisa da renovação constante da vida, né? Então tem tudo isso. Verdade, faz sentido. Pastor, também, voltando assim para as festas judaicas, para os judeus... Só deixa eu Não, claro. para continuar aqui, com relação às outras decorações também que a gente tem, né? A decoração de luzes, né? A estrela no topo da árvore, por exemplo, também. Tudo isso tem alguma explicação de tradição cristã ou foi também essas montagens assim? São elementos, por exemplo, a estrela, ela está lá claramente identificada no Evangelho de Lucas. Sim. Sim, acho que Porque é associado. ela que identifica o local, né? Uhum. Então, assim, só foram juntando elementos. Eu tenho uma árvore de Natal, então por que não colocar uma estrela sobre ela? Você está entendendo? Ou seja, eu já tenho um símbolo do Natal. Qualquer lugar que você vê uma árvore de Natal, você já... símbolo de Natal. O que é a ideia do símbolo, né? A palavra símbolo significa ligar, né? Então, a princípio, vamos supor, eu saio à guerra, deixo a minha esposa e vou para a guerra, e eu quebrava um pedaço de pote, um negócio, tudo, e deixava uma parte com ela e a outra ficava. Uhum. Para me identificar. Quando eu voltasse, ela ia me reconhecer, mas se eu voltasse morto, por aquilo ela olhava e unia, e disse, não, está aqui o pedaço, eu tenho que ter a continuação disso aqui. Sim. Então, a palavra símbolo vem dessa coisa de atar, aprender, né, ligar. Então, essas simbologias, elas têm essa coisa de ligar a tradição, né? Entendi. Então muita decoração que a gente usa hoje, né, a gente vê usando hoje no Natal, pode, né, apontar para algo bíblico mesmo, de fato, algo. Sim, algumas coisas tem. O pisca-pisca, tipo, se a gente for parar para pensar, que nem o senhor falou de Lutero, pode ser a luz do mundo, tipo, botar para iluminar, porque Jesus foi a luz. Todos esses elementos, assim tipo. Por que é uma árvore iluminada? Porque está marcando um momento iluminado, que foi o nascimento de Cristo, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu já tive, quando eu era bem mais jovem, eu tive muitos problemas com admitir o Natal, essas coisas. Hoje não, hoje eu vejo de boa isso, entendeu? Logicamente, assim, você tem que tomar um certo cuidado, né, para a gente não criar aquela coisa de que esses elementos são elementos... Porque o protestantismo, vamos lá, vamos falar mal da nossa origem, né? A gente, como protestante, sabendo ou não, né, conhecendo ou não a nossa história, nós viemos do protestantismo, né, de alguma forma. E assim, o protestantismo, ele é muito... Um dos pontos centrais do protestantismo foi, e é até hoje, a Escritura como centro. Sim. Sola Escritura. É o sola Escritura. Então, aonde está isso na Bíblia? E de fato nós não vamos encontrar a comemoração do Natal na Bíblia. Nós não vamos encontrar. Você vai dizer o quê? Não, os magos comemoraram o nascimento de Cristo. Eu não sei se eles comemoraram o nascimento de Cristo. Eu sei que eles vieram presentear o menino, porque eles sabiam, né, que ele era um rei. Então, eles trouxeram presentes para um rei que tinha nascido. Sim. Agora, se eles fizeram uma grande festa, celebraram... Não é mencionado no texto. São questões que a gente traz depois e tenta justificar, né? Uhum. Então, é correto um cristão
guardar ou celebrar o Natal, eu acho que ele que vai fazer essa escolha. Porque eu não tenho ordenança e eu não tenho proibição. Eu não tenho proibição na Bíblia sobre isso. Mas eu também não tenho uma ordenança. Eu tenho simplesmente uma narrativa histórica que está lá. Se fosse, por isso que eu falei para vocês, né? Na história da igreja, várias pessoas questionavam isso. Por quê? Porque o cristianismo, a princípio, não viu o nascimento de Cristo, ou o Natal, como nós chamaríamos hoje, como uma data a ser celebrada. Né? Até porque alguns acreditam que essa possível data, período ali, do que eu expliquei no começo da nossa entrevista aqui hoje, nosso podcast aqui hoje, esse possível período, né, onde Jesus teria nascido, tem também relação com o dia da expiação. Então, alguns fazem esse link. Não, mas será que Jesus não veio, como ele era o Cordeiro de Deus, que veio para expiar o pecado do homem, né? Perdoar e tudo? E não tem esse tipo, né? Jesus não foi o tipo, o antítipo, ou seja, o cumprimento de um tipo que estava lá atrás dentro do judaísmo? Não sei. Até porque eu não tenho nenhum elemento bíblico que aponte para isso nas epístolas. Ou seja, isso foi um assunto que não houve importância. Não se viu nesse tema importância para os cristãos. Sim. A importância dos cristãos era as preocupações, as demandas cristãs na época eram outras. Sim. Então nós não vemos esse elemento. Então essa construção ela não está no Novo Testamento, essa construção, né? Eu não curto muito árvore de Natal. A Regina às vezes diz, vamos matar uma árvore. Eu não curto muito árvore de Natal. Mas eu não tenho esse rigor todo de achar que você está fazendo um culto satânico na sua casa, sabe? Eu não tenho isso. Sim. Mas eu acredito assim, se você quer ser aquele cara bíblico mesmo, no sentido... Não, os cristãos não celebravam. Isso a gente sabe. Até porque, assim, isso é teoria minha, né? Eu acho que sempre foi visto muito mais importância na comemoração da Páscoa do que do Natal em si. Sem dúvida nenhuma. Porque a Páscoa ela tem uma simbologia bem maior também. Sem dúvida nenhuma. Até porque a ressurreição... Aí tem um elemento importante. Nós temos um elemento a Páscoa, sim, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque, ao contrário do nascimento de Cristo, ela é celebrada. Jesus... Já tem até a celebração da Páscoa, né, judaica também. Jesus morre na véspera. Então. Entende? E a Páscoa, ele vai ressuscitar no domingo. Então a Páscoa, sim, a Páscoa tem um elemento. A gente sabe mais ou menos, não é? Sabe mais ou menos quando ocorreu. É só a gente pegar o calendário judaico, né? 14 de Nisan, pega o calendário judaico, olha aqui e tal, correspondente para a gente sabe mais ou menos. Sem dúvida nenhuma. O de Jesus, a gente tem que fazer esses elementos, essas questões que eu trouxe aqui no começo do nosso bate-papo, para a gente achar. Mas a Páscoa, ela tem uma simbologia. Né? Paulo diz, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, ele trata o Cordeiro ali como um tipo do antítipo, ou seja, do cumprimento do tipo que foi Jesus. Eu tenho um Cordeiro aqui no Antigo Testamento, Cordeiro da Páscoa, e eu tenho aqui Jesus Cristo, que foi um homem, né, que nasceu aqui, veio ao mundo, o Filho de Deus, e que morreu por mim como sacrifício, assim como aquele Cordeiro. E, aliás, tem as implicações da ceia também. Porque o que é que Jesus faz? Naquela noite ali, ele transforma uma refeição de Páscoa numa mesa de ceia. A primeira celebração da ceia não foi a parte da celebração da Páscoa. É dentro do momento de celebração de Páscoa. Só que ele faz o quê? Ele ressignifica os elementos. Então, o pessoal não comia o cordeiro. Então, está o próprio cordeiro ali na mesa. É ele. Né? É ele. Então, tem um pão que eles comiam, um pão sem fermento, né, que simbolizava a pressa em saírem do Egito, né? Porque não deu tempo de fermentar o pão. Então, tem lá o pão sem fermento, né? Tem o cordeiro. Então, todos esses elementos. Tem o vinho,
Que agora ele vai dizer, esse é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. Ou seja, Jesus pega uma festa milenar, porque quando Jesus nasce, a Páscoa tem quase 1.500 anos, uma festa milenar já, e ele agora ressignifica todos aqueles elementos na Páscoa. Aí sim, nós temos uma data, temos uma celebração, e temos também o evento mais importante. De nada serviria um Messias morto. Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Nada seria. Nada funcionaria. Então, morte e ressurreição são dois elementos essenciais para a fé cristã. Sim. Né? Para a própria consciência, consciência nossa do que é salvação, a nossa esperança futura da ressurreição dos mortos. Sim. Então, aí sim, aí a gente tem um símbolo muito forte, tem base bíblica muito extensa, mas no Natal, não. Não. Ô, pastor, já puxando o gancho, nas festas judaicas, de origem judaicas, né, eles têm o alimento sempre com significado diante do tema que está acontecendo e tudo mais. Tipo, aqui no Brasil ou ao redor do mundo, as comidas natalinas também têm algum significado ou tipo, simplesmente escolheram porque é devido à época do ano em algum lugar ou assim? Todas elas são locais. Como toda hoje não, né? Hoje você chega num grande mercado, né? E você vê tudo, né? O pessoal fala muito daqueles Walmart nos Estados Unidos. Aquilo lá é coisa de doido. É um negócio gigante, né? Com tudo. Tem tudo sem imaginar ali dentro. Um shampoo que você chega numa prateleira aqui, tem 2, 3 marcas, que você acha 20 lá. Então, o americano é muito consumista, essa coisa toda, né? Muitas coisas. Mas, quando você vai olhar essas coisas, desses elementos, né? Que o pessoal coloca, né? Eles de alimento, essas coisas, hoje a gente tem acesso a todos esses elementos. Qualquer lugar, você vai no mercado grande, você tem lá, qualquer época do ano, os mesmos alimentos que o pessoal está comendo lá na Europa. Verdade. Sem nenhuma dificuldade, nozes, essa coisa toda. Mas nem sempre foi assim. Então houve sempre uma adaptação a esse tipo de refeição, esse tipo de comida. Então sempre houve uma adaptação. Então né? tem uma diferença cultural em cada lugar, não tem exatamente muito um Exato, significado, então. Exato, porque a festa foi uma festa que com o tempo ela foi se adaptando a outras culturas. Sim. Toda festividade mundial, ela se caracteriza regionalmente. Verdade. Entendeu? Porque tanto que antigamente não fazia muito churrasco no Natal. Hoje o pessoal ama fazer churrasco no Natal. E era algo assim que meio que foge da tradição de antigamente de pegar um peru, assar ele. Tanto que rabanada também, antigamente, eu não sei se tinha, mas aqui no Brasil é típico ter rabanada no Natal. E eu acho que é só do Brasil mesmo, porque outros países não devem conhecer a rabanada. Não, mas é isso. Há uma adaptação. Há uma adaptação de alimentos, entendeu? Então eles vão adaptando isso daí, cada um dentro da sua realidade, do que é uma ceia de Páscoa. Desculpe, de Natal. Uma ceia de Natal. Vai se adaptando. Sim. Legal. Pastor, agora voltando um pouco ao assunto o Natal para o cristão, né? Como que deve ser o Natal para o cristão. Mas até um pouco antes, né? O senhor já tinha falado sobre o presépio. Eu vi que o presépio, como a gente conhece, né? A gente está habituado a ver, pode ter ali uma imprecisão histórica. O senhor pode explicar para a gente o que seria essa imprecisão? Precisão histórica. Sobre, por exemplo, o que eu tinha visto era dos 3 reis magos, né? Estarem no presépio junto com os pastores e enquanto Jesus tinha recém-nascido ali. Tá. Quando você vai a Israel, você vai no campo dos pastores. Né? Um dos lugares que você visita em Israel é o campo dos pastores. Que fica ali na região de Belém, fica ali o pessoal chama do campo de Boaz, aquela história lá do Boaz. E tem lá, não é? Locais onde os pastores ficavam, porque lá é muito frio no inverno, tem lugares em Israel que nevam. E aí
tinha toda aquela coisa, né? Jesus, ele é colocado dentro de quando ele nasce, aí tem que lembrar que a história bíblica, né? Eles não encontram lugar. Eles vão na época do censo para Belém e a cidade está lotada. Então, eles não encontram lugar. A Maria está grávida e ela pare de última hora ali. A bolsa história. De última hora ela vai parir ali, né? Uhum. E aí eles vão colocar dentro de o lugar onde Jesus ficou, a manjedoura, era como se fosse, lá no Nordeste o pessoal chama de gamela, de colocar comida para animal. Ah, sim. Então eles adaptam ali, organizam e o menino fica lá dentro, né? Mas não era no campo aberto, pode ter sido dentro da própria casa. Não era um local onde estavam os animais ali junto, então. Se colocava lá para alimentar os animais, mas tinha um momento de se colocar aquele alimento, tudo. Uhum. Então é uma adaptação. Só que assim, como todos os elementos, né? O pessoal vai construindo, colocando ali. É um local onde tinha da estribaria. Então, né? Então como é que vai ser isso aqui? Vamos colocar lá o elemento, o animal, os animais estão lá. Então mais uma coisa meio teatro, sim, meio, sabe? Uhum. Eu acho que o pessoal imagina que talvez Jesus nasceu de noite. Não tem horário fixo que fala do nascimento de Jesus. Então, acho que quando imagina que é de noite, imagina que os animais já estão guardados dentro do... como que fala? Do estábulo, né? Uhum. Então, acho que por isso que associa colocar uma vaca aqui, um boi ali, porque era de noite, mas não informa também. E a questão do horário também, a gente tem alguns acreditam que talvez fosse à noite por causa da questão da estrela. Estrela. Uhum. Mas não fala também. Tem estrelas que a gente consegue ver durante o dia. Sim. Tem astros que a gente consegue identificar durante o dia. E aí a gente tem que lembrar que essa turma que veio da Pérsia, eles eram profissionais. Esse pessoal era astrônomo. Eles conseguiam identificar uma estrela durante o dia. Com certeza. Astrônomos e que naquela época astronomia e astrologia era tudo a mesma coisa. Sim. Tá? A gente isso só separou lá por volta do século XVII, entre o século XVII e XVIII, né? Uhum. Porque a gente acreditava que esses astros tinham força sobre a gente, o lance dos signos dos zodíacos, né? Você nasceu em que data? E tal. Então tem essa estrela aqui, ou esse astro que tem força sobre você, e tal, que é uma ideia egípcia muito antiga, que passou por Roma, entendeu? Que passou pela Índia. É uma história muito interessante. Eu acho muito legal essas histórias da cultura humana, né? Uhum. Interessante. Mas vão sendo construídas, vão sendo colocadas ali, e a gente não dá para a gente pegar e dizer assim, não, só chegou aqui nesse elemento, tem todos os elementos bíblicos. Até eles começaram a usar isso em apresentações teatrais, na Europa, né? Chegavam numa cidade, faziam muitas apresentações e tudo, impactavam as pessoas com isso, então falava sobre o inferno, falava sobre salvação, sobre ressurreição, então isso era muito comum na Europa medieval. Né? E os magos vieram da Pérsia, né? Da Pérsia e os pastores já estavam em Israel, né? Exato. Então, assim, essa ideia de que eles chegaram todos juntos ao mesmo tempo ali no local ali onde Jesus estava, né? Onde ele tinha nascido, não bate muito. Então, os tempos possivelmente foram diferentes, né? O presépio, essa representação do presépio não é exatamente daquele jeito, né? Os magos chegam na cidade, né? E chegam com uma caravana grande. Eles vêm de longe. O Herodes fica até perturbado, né? Uhum. Onde é que está o nascido rei dos judeus? Porque nós viemos aqui para adorar o Herodes. Me avisa onde é que ele está, que depois eu quero ir lá adorar também. Mas eles chegam e eles vêm norteados por essa estrela. No caso dos pastores, é diferente. Eles veem um coro celestial cantando. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então eles vão até lá. Então são episódios diferentes. Possivelmente
não se encontrarem no mesmo ambiente, entendeu? Sim. Interessante. Pastor, como o Natal se conecta ao nascimento de Jesus e qual a sua importância para o nosso crescimento espiritual? Eu penso assim, os cristãos, historicamente, biblicamente falando, e quando eu falo historicamente, eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto século, eles estão preocupados mais com, de fato, com a morte, com o significado da morte do que com o nascimento. Mas como eu falei, né, não existe uma proibição. Vamos proibir de celebrar o Natal, ou não, isso é pecado, ou isso é errado. Então eu vejo da seguinte forma, eu acho que o Natal é a época mais assim, primeiro eu acho que é a época mais bela do ano. Com certeza, eu concordo. Essas iluminações, porque hoje em dia o pessoal não sei se a turma está com pouca grana no bolso, ou não tem tanto, né? Esse ano não tem tanto. Lá perto de casa tem um carnaval lá nos é? prédios. De tanto colorido. Não, mas eu acho a época mais linda, sabe? Assim, de cor, né? Então, assim, querendo ou não, é um momento que cristãos e não cristãos vão ser impactados pela mensagem de um homem que veio entre nós há 2000 anos e nos salvou. Veio mostrar o caminho para Deus. Então, mesmo que meu vizinho, meu parente, meu amigo celebre simplesmente pela celebração, por que não usar essa celebração popular para falar de quem é o real Jesus? Sim. Então, sabe, eu acho que assim, é uma oportunidade de, às vezes, não é? Da gente comentar um pouco com aqueles que tem muita coisa que é tradição mesmo. Nós estamos conversando aqui sobre um conjunto de coisas que a maioria das pessoas não sabem. Sim. Né? Desses elementos e tudo isso. Mas tem uma tradição. O cara está lá, o avô dele celebrava, o pai dele celebrava, ele celebra até hoje, mas ele não é cristão. Então, por que não usar esses elementos? Eu acho, Duda, que seria por aí. Né? Usar esses elementos para falar um pouco mais do menino que nasceu. Se ele nasceu, qual a importância dele na sua vida? E geralmente quem não comemora voltado para Jesus, eu acho que é uma época de muito agradecimento, gratidão pelo ano que está se encerrando, porque logo após é um ano novo, é uma virada de ano. Então as pessoas elas refletem o que aconteceu no ano, o que foi de bom e agradecem por aquilo. Então, quando Jesus é o centro, você consegue puxar muito mais coisas sobre isso. Talvez não. É a única data do ano que as pessoas fazem essa reflexão maior, né? Sim. E, bom, como que a gente, como cristão, tem que se preocupar com a comemoração do Natal, no sentido de o que a gente tem que trazer à nossa memória, no nosso momento de reflexão, durante essa data, né, dessa comemoração, que é o Natal. Né? O senhor já disse sobre aproveitar a data, né, para evangelizar, já que todo mundo pensa sobre o Natal, né, nessa época do ano, né, até ateu comemora o Natal, já parou para pensar isso? Sim, exatamente. E o que a gente tem que trazer para a gente como reflexão? Lembrar de que o Cristo veio para nos salvar. Jesus, ele morreu, mas ele morreu porque ele nasceu também. Né? Ele morreu porque ele viveu também. Então, mesmo que nós, como eu quero enfatizar de novo, mesmo que a gente não tenha essa ênfase na Bíblia, essa ênfase de celebração, essa simbologia toda, né? Nós podemos, sem dúvida nenhuma, olhar e pensar. Né? Eu acho que, até culturalmente, esse apelo é maior para nós. E a gente, como cristão, a gente, né, tá todos os domingos na igreja, aquela coisa toda do culto e tal, e a gente lembra dessas questões de Jesus com uma frequência muito maior do que talvez a maioria das pessoas. Sim. Né? Sim. Porque tem muitos católicos que quase não vão à missa. Aí o cara diz, eu sou católico, mas quase não vai à missa. Então eu acho que a gente tem essa coisa de relembrar mais o nosso papel e tudo. Não é uma coisa que a gente relembra anualmente. Mas do ponto de vista cultural, né, o Natal é tão forte, a tradição, que ela permeia mais no ambiente de trabalho, na escola, na rua. Ou seja, é como se essa consciência que a gente já tem como cristão
fosse mais reforçada por todos esses elementos que estão dentro da nossa cultura nessa data. Sim. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Tanto que eu sempre gostei muito do Natal, de montar árvore, de decorar, de fazer um monte de coisa. E querendo ou não, é um momento que os laços familiares ficam mais fortes. Você monta árvore com a família, você faz aquilo com a família, você tem um tempo ali ao redor da mesa com a família. Querendo ou não, isso também aproxima as pessoas, né? Uma comunhão maior. Né? Uma comunhão maior. Que praticamente eu creio que é só nessa época do ano que as pessoas ficam mais juntas. Mais. Como que eu posso falar? Mas em comunhão mesmo. Sim, mais sensíveis, Mais né? Essa coisa de se preocupar isso. em visitar o outro Exatamente, e tal, né? de se preocupar também e doar pro outro. Poxa, eu tenho isso na minha mesa de Natal e o outro não vai ter isso. Então as pessoas ficam realmente bem mais sensíveis nessa época do ano. Exato. Eu acho legal isso. Sim. Eu respondendo a tua pergunta, eu acho que esses elementos, entendeu? São elementos que nos levam a essa consciência que a gente, nós aqui, né? Eu estou falando nós a nível de igreja batista e tal, cristão, evangélico e tal, protestante. Essa consciência a gente já tem, mas é como se naquele período do ano, culturalmente, isso nos forçasse mais a olhar para essas questões com um olhar mais amplo ou mais contínuo. Sim. Então, eu acho que isso é legal. Eu até pegando como gancho também, pastor, o senhor pode talvez falar um pouco sobre isso também. Por algum tempo, né, eu cresci dentro da igreja e a gente já viu, né, algumas vezes as pessoas às vezes vilanizando essas simbologias do Natal, né, a árvore de Natal, a decoração, dentro do meio protestante, porque não está conectado na Bíblia, né, aquilo que a gente conversou. Se não está na Bíblia, então não deve ser seguido. Não deve ser seguido, Sim, entendeu? Sim, deixa de lado. Deixa de lado. Mas às vezes então a gente precisa usar dessas referências, dessas simbologias, né, para fazer essa ligação mesmo com o cristianismo, com o que representa em relação a Cristo, né, toda essa simbologia, para, né, ser uma forma de nos ajudar também a refletir e a fazer outras pessoas também refletirem, né? Então, o cristão pode montar uma árvore de Natal, pastor, ou não? Eu não tenho um problema com isso, como eu falei, né? Eu acho que alguns elementos podem ser dispensados. Sim. Entendeu? Alguns elementos podem ser dispensados, mas eu não vejo nenhum problema com isso, porque, primeiro, a árvore não existe prova histórica de que a árvore é uma construção de culto pagão. Sim. Tá certo? Segundo, por aquilo que eu já falei no início, né? O que é ser pagão? Porque se o que é ser pagão é ter origem só e não sentido, mas só origem, não sentido, ou seja, hoje eu aplicar num sentido diferente, mas ter origem, então tá ruim da gente viver, pessoal. Tem que queimar a Bíblia. Entende? Quase tudo não, né? Mas muita coisa pode. Não. Teve alguma origem no paganismo, assim, também. Entendeu? Eu acho que a gente pode descartar bastante. Por exemplo, nós cristãos, a gente comemora basicamente o Natal por causa de Cristo. Então, por que usar o Papai Noel como símbolo? Então, isso é uma coisa que a gente pode ser descartada. Até porque também, historicamente, é um santo católico, né? Exatamente. Se deu uma vestimenta, um negócio tal, mas é um santo católico. E nós não cultuamos santos, né? Sim. Nós não temos essa tradição dentro do cristianismo protestante, né? Exatamente. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode rever alguns desses elementos que são vazios de significado para nós. Mas não a celebração. Sim. E também eu não tenho nenhum problema com cristãos que não celebram. Sim. Tá? E a gente também tem que ter essa consciência. Uhum. Eu só acho que dentro do aspecto cultural, né, para além da igreja, para além do culto, eu acho que acaba sendo um apelo maior Eu não tenho. a essa figura. Que problema tem de você comemorar o nascimento daquele que te salvou, né? Não tem problema Foi o início algum. da vida de Jesus, né? Problema algum. Verdade. Pastor, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes em relação ao Natal? Olhe sempre para o grande, né? Aquele que é o grande, digamos, aniversariante, né? Olhe sempre para ele, e se pergunte o que é que ele quer de mim, né? Por que ele veio, por que ele nasceu. Eu acho que essa é a grande
mensagem que a gente tem que refletir. Eu, quando chega próximo do Natal, isso, como eu falei, por essas questões culturais, a gente acaba acentuando muito se fazendo essa pergunta, né? Eu tenho sido um cristão, né, com um ser bem grande mesmo. Eu tenho sido uma pessoa que tem vivido esse cristianismo da forma com que o meu Cristo quer, né? Tem vivido a essência de Cristo. A essência de Jesus, aquilo que ele veio, porque afinal de contas ele nasceu, viveu e morreu, né, por mim. Deus não precisava ter se feito carne, né? Sim. Ter encarnado. Não, ele não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem, meu amigo. Nosso representante legal era o Adão lá atrás, então não deu certo. Podia ter recriado outra coisa, podia ter feito outra coisa, mas não, ele decidiu salvar essa humanidade que caiu. As razões pelas quais ele fez isso, a palavra de Deus diz que ele amou. Agora, como é que Deus consegue amar seres como nós? É o grande segredo, né? É o grande segredo. É o grande segredo, né? E a gente não pode ter desculpa para deixar de amar ninguém, né, pastor? Não é? Se ele ama a gente, né? É isso. Então, eu acho que a grande mensagem que eu deixaria é essa da gente se perguntar, né? Será que eu tenho sido essa pessoa que... Né, que a pessoa que eu estou celebrando o nascimento, que nasceu por mim, né, realizar uma obra de Deus na minha vida, será que eu estou vivendo à altura dele, né? Porque ele veio para morrer por mim. Então, será que eu estou correspondendo a isso na minha vida diária, nos meus atos, na minha relação com as pessoas ao redor? Eu acho que esse momento... Estou sendo grato pela morte dele. Pela morte dele, por ele ter vindo, né, por todo o plano de redenção, né? Que o projeto de redenção de Deus envolvia o nascimento, né? Não tinha como, envolveu a Virgem Maria, envolveu tudo isso, né? Então a história eu acho que os cristãos têm pouco, vou usar uma expressão entre aspas, orgulho da fé cristã. Eu tenho muito orgulho da fé cristã, porque eu fui uma pessoa que nasceu num lar cristão e lá para os meus 14 anos eu não conseguia mais crer, e eu achava uma bobagem, um culto e um conjunto de coisas. E eu fui procurar, né? Sempre tive um espírito muito questionador, né? Sempre fui uma pessoa que gostei muito de saber a razão das coisas. E foi nessa busca de saber a razão que eu estudei, pesquisei, né? E continuo até hoje. E isso me deu um sentido de fé muito grande. Porque uma coisa é você só crer, outra coisa é você saber a razão pela qual você crê. E isso faz toda a diferença. É isso que acaba trazendo conhecimento suficiente para a gente saber conversar com as pessoas sobre isso, né? De saber falar sobre Deus, sobre Jesus, para todo mundo. Bom, então é isso, né? Eu acho que com o foco certo e refletindo Cristo, está liberado para o cristão comemorar o Natal, né, pastor? Exatamente. Galera, pode comemorar à vontade. Tá livre. Pastor, você quer deixar os seus meios de comunicação, contato para os nossos ouvintes, para eles entrarem em contato e também seguir você na rede social? Então vamos lá, tem o Instagram, Apologia com P, tem o canal Apologia com P, então o pessoal me acha por lá, né? Então o canal onde eu faço vídeos aí na área de defesa da fé, de apologética, estudo sobre um monte de coisa aí, e que às vezes você não vai encontrar em outros canais, em outros veículos aí de pesquisa na internet. Então, e tem tido um retorno legal, tenho visto muita gente tá se inscrevendo no canal, muita gente tá curtindo. Então, procura lá que tem muita coisa interessante. E galera, não perca. Tem um programa na rádio também, né, pastor? Na Musical, tô geralmente às terças-feiras, né? Às 2h, no programa Crescendo na Fé. Musical FM, né? Musical FM. Então, geralmente nas terças eu tô lá. Muitos lugares para seguir o Pastor Paulo. Está ativo em tudo. Pastor Paulo, agradeço pela sua presença aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor e de aprendizado também, né? Porque muitas vezes a gente tem dúvidas de coisinhas pequenas e ficamos com medo de estamos fazendo certo, não estamos. Mas foi um programa muito de aprendizado. E alguma coisa para falar mais? Não, até importante, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente que está muito tempo na igreja,
acaba surgindo algumas dúvidas às vezes sobre um tema importante, né, desse que é o Natal, e a gente não pergunta, não vai atrás de informação, né? Você busca na internet, tem tudo quanto é tipo de informação, pastor. E como é algo que, como a gente conversou, não tem tanto embasamento bíblico, né, da comemoração em si do Natal, né, não do nascimento de Cristo, mas da comemoração, então acaba ficando muito em aberto. Exatamente. Então, às vezes você é empurrado pela onda das pessoas, então você não sabe se tá comemorando aquilo de forma certa, se tá fazendo o que é certo, então com bastante dúvidas. É isso aí, então acho que a gente pode terminar o episódio de hoje. Pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Choque Cognitivo no Instagram, também o canal do YouTube, Choque Cognitivo. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, né, o vídeo se for importante para você, te edificou, te tirou várias dúvidas, então compartilha, tem outras pessoas que também têm essa dúvida aí, e ajude o nosso canal a alcançar cada vez mais pessoas, e enfim, nos mande sugestão de episódios, né, de temas, e é isso. Eu quero deixar aqui já também a nossa mensagem de Feliz Natal para você e para a sua família. Esse episódio é o último episódio que vamos lançar esse ano, né? Tiveram poucos, né? A gente começou já no final do ano. Mas a gente bastante. A gente vai se ver mais aí no ano que vem. E a partir de janeiro já volta a ter outros episódios aí para vocês também. Então é isso, pessoal. Feliz Natal. Um feliz ano novo para você também. Que Deus te abençoe muito nesse final de ano e em todo o próximo ano também. E é isso. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Choque Cognitivo e nos encontramos no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.